Olá, eu sou Gabriel Torres, editor executivo do site Clube do Hardware, e hoje eu vou trazer para vocês algumas dicas de como aumentar o desempenho e o alcance da sua rede sem fio. Antes de continuar, eu queria pedir um favor para vocês, que é o seguinte: se você tiver alguma dúvida ou alguma questão a respeito desse assunto ou de qualquer outro assunto sobre tecnologia, sobre hardware, redes, etc., por favor, publique no Clube do Hardware e não aqui na seção de comentários do YouTube. Tá? Se você for no Clube do Hardware, você vai atrair tráfego para o nosso site e vai permitir que a gente continue no ar por muitos e muitos anos. Inclusive, quem posta dúvidas aqui no YouTube, eu peço até desculpas, porque eu apago as dúvidas aqui do YouTube justamente para não desviar tráfego do nosso site. Então, o lugar correto para você publicar as suas dúvidas de informática é no Clube do Hardware e não aqui na seção de comentários do YouTube. Tá? Obrigado. Então, vamos lá. A primeira dica que eu dou é você utilizar a faixa de frequência de 5 GHz em todos os seus equipamentos. Tá? Então, o que acontece? As redes sem fio tradicionalmente utilizam a faixa de frequência de 2,4 GHz. Só que essa faixa de frequência está sobrecarregada. Vários equipamentos, além de redes sem fios, também utilizam essa faixa de frequência. E como também os equipamentos mais baratos utilizam a faixa de frequência de 2,4 GHz, essa faixa está sobrecarregada. Então, o que acontece é que você tem muita interferência nessa faixa de frequência, então o desempenho da sua rede sem fio é menor quando você utiliza a faixa de frequência de 2,4 GHz. Tá? Os equipamentos que utilizam a faixa de frequência de 5 GHz também trabalham na faixa de 2,4 GHz e são chamados também de banda dupla ou dual band. Eles são um pouco mais caros, mas você vai obter um maior desempenho ao utilizar a sua rede totalmente em 5 GHz, se for possível. Nem todos os equipamentos são compatíveis. Por exemplo, tem celular que só trabalha 2,4 GHz, tem tablet que só trabalha 2,4 GHz. Então, o ideal é você comprar equipamentos que trabalhem, que são dual band, que trabalhem também a 5 GHz, você configura a sua rede sem fio todinha a 5 GHz. Né? Notebooks também, tem notebook que não trabalha 5 GHz, só trabalha 2,4. Inclusive, eu já publiquei um tutorial aqui explicando direitinho como é que você faz para trocar a placa de rede do seu notebook de 2,4 GHz para 5 GHz para você aumentar o desempenho da rede sem fio do seu notebook. Nesse mesmo vídeo eu mostro a diferença de desempenho entre você ter uma rede com a mesma internet a 2,4 GHz e a 5 GHz, você vai ver que o desempenho da sua rede sem fio vai ser bem maior a 5 GHz. Tá? A segunda dica é você utilizar um canal que esteja livre, tá? Ou que esteja menos utilizado. O que acontece? As faixas de frequência são justamente isso, faixas de frequência. Essa faixa de frequência é dividida em canais e você pode configurar, e essa configuração é feita no roteador de banda larga da sua rede, qual é o canal que a sua rede sem fio vai utilizar. Tá? Então, o que acontece? No seu ambiente, você pode ter você pode estar pegando redes sem fio de outras pessoas, de vizinhos, sabe? De outras empresas que estão perto, etc. E aí o que acontece? Se a sua rede sem fio estiver configurada num canal que outras redes sem fio também na região estão utilizando, o seu desempenho vai ser menor. Tá? Só que na faixa de frequência de 2,4 GHz é muito pouco provável que você encontre algum canal totalmente vazio. Tá? A não ser se você morar assim, numa região bem remota. Se você morar num grande centro urbano, provavelmente você vai ter várias redes aí trabalhando a 2,4 GHz. Então, existem aplicativos para o celular que você pode ver quais são as redes que estão no seu ambiente e quais canais estão sendo utilizados. Um desses aplicativos é o Wi-Fi Analyzer. É um aplicativo muito bom para você ter aí no seu celular. E aí você, com esse aplicativo, você vê quais são os canais usados e escolhe um canal que esteja sendo menos utilizado. E aqui o que acontece é o seguinte: a faixa de frequência de 5 GHz
ela é bem menos utilizada. Você tem bem menos equipamentos, né? Como eu falei para vocês, é um pouco mais caro, né? São um pouco mais caros os equipamentos, então muito menos gente utiliza equipamento 5 GHz. Então a probabilidade de você encontrar um canal vazio na faixa de 5 GHz é muito maior do que na faixa de 2,4 GHz. Na faixa de 2,4 GHz é pouco provável que você vai encontrar um canal completamente vazio. Você vai ter que usar um canal que 2, 3, 4 outras redes estão utilizando ao mesmo tempo. Então por isso que o desempenho da sua rede sem fio vai ser menor. Tá? Ao passo que se você utilizar a faixa de 5 GHz, provavelmente você vai encontrar um canal que esteja completamente vazio e nenhum vizinho vai estar utilizando. Eu já publiquei, inclusive, também um vídeo explicando direitinho, bem detalhado, essa história de canal e como você faz para selecionar um canal que não está sendo utilizado. Então dá uma olhada nesse outro vídeo, caso você esteja interessado em saber esse assunto um pouco mais a fundo. A próxima dica é sobre alcance, né? Como você faz para aumentar o alcance da sua rede sem fio? Essa é uma questão muito comum hoje em dia, né? Porque às vezes você quer fazer a sua casa toda com uma rede sem fio e às vezes você não consegue ter o alcance total. Às vezes a rede sem fio fica muito boa na sala, mas você vai para os quartos aí não fica tão boa, então tá boa nos quartos, mas aí de repente na varanda ou no terraço não fica tão bom e você quer expandir o alcance da sua rede sem fio. Então, antes de eu continuar esse assunto, eu queria já esclarecer um mito que eu li algumas vezes aí no Clube do Hardware, o pessoal perguntando, né? O pessoal achando que se você aumentar a velocidade da internet, você vai aumentar o alcance da sua rede sem fio. Tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, por exemplo, você tem uma rede sem fio de trabalho, uma internet, perdão, a 10 megabits por segundo. Se você aumentar essa internet para 100 megabits por segundo, o alcance da sua rede continua exatamente o mesmo, porque o alcance da rede não tem nada a ver com a velocidade da internet. O alcance da rede tem a ver com a potência do circuito de rádio do ponto de acesso sem fio, que normalmente está integrado no chamado roteador de banda larga da sua rede, né, e do tipo de antena que é utilizado. Então não tem nada a ver com a velocidade da internet, tá bom? Então vamos lá. Idealmente, para você expandir o alcance da sua rede sem fio, você vai precisar de um ponto de acesso sem fio extra conectado ao seu roteador de banda larga através de um cabo. Tá? Então você vai passar a ter 2 pontos de acesso sem fio. O ponto de acesso sem fio, né, que é o roteador, né, banda larga, que tem esse ponto de acesso sem fio integrado, que normalmente onde a sua internet está chegando na sua casa, e você liga um cabo de rede para um segundo roteador banda larga, tá certo? Trabalhando como ponto de acesso para expandir o alcance. Você instala esse segundo roteador, esse ponto de acesso sem fio, na região, na área onde você está com um sinal fraco. Então tem muita gente que, em vez de fazer isso, porque não quer passar um cabo, compra esses equipamentos que são vendidos pequenininhos, que são os repetidores de rede sem fio, tá? Pela minha experiência, esses repetidores de rede sem fio não funcionam muito bem, tá? Então, a solução que eu estou dando de você usar 2 roteadores ligados por cabo é a melhor solução possível, mas eu sei que às vezes é chato ter que passar cabo, etc. Mas é a solução que vai resolver de vez o seu problema. E aqui tem uma dica muitíssimo importante, que às vezes as pessoas não se tocam, tá? Para o desempenho dessa extensão que você está fazendo na sua rede sem fio. E que é o seguinte, os roteadores sem fio mais baratos têm integrado um switch de 100 megabits por segundo. O que é isso? O que a gente chama de roteador de banda larga, na verdade são vários equipamentos em um só, tá? Tem um ponto de acesso sem fio, tem um switch, tem um firewall, tem um servidor DHCP, então são vários equipamentos juntos num só que a gente chama popularmente de roteador de banda larga. Pois bem, esse equipamento integrado chamado switch, que é onde você tem as portas de rede, tá? Pode ter várias velocidades. E nos equipamentos mais comuns, mais baratos, a velocidade dessas portas de rede é de 100 megabits por segundo. Então o que acontece? Se você tiver uma rede que trabalha acima de 100 megabits por segundo, vamos dizer que a sua internet seja de 120 megabits por segundo, 240 megabits por segundo. Se você comprar um segundo roteador de banda larga, um ponto de acesso sem fio, que as portas são de 100 megabits por segundo, a rede daquele ponto em diante, ou seja, as máquinas, né, celular, tablet, notebook, computador que estiver conectado a esse segundo ponto de acesso vai estar limitado a 100 megabits por segundo, porque é a velocidade que esse ponto de acesso vai ter com o roteador principal
da sua rede, tá? Então, quando você for comprar esse segundo roteador, esse segundo ponto de acesso sem fio, você vai ter que obrigatoriamente comprar um que tenha porta Gigabit Ethernet, que aí o limite é de 1000 megabits por segundo. Você não vai ficar limitado, né? A velocidade da sua internet não vai ficar limitada, tá? Então isso é muito importante, comprar um roteador sem fio que trabalha a 1 gigabit por segundo, ou seja, porta Gigabit Ethernet, senão você vai limitar a velocidade da sua rede. E também aí vem um outro mito que é importante esclarecer, tá? Então você vai ver no mercado pontos de acesso sem fio, roteadores de banda larga, trabalhando a 300 megabits por segundo, 450 megabits por segundo, 600 megabits por segundo, 750 megabits por segundo e por aí vai, tá? Essa é a velocidade da rede sem fio dele, tá? Mas isso não significa que você vai trabalhar nessa velocidade. A velocidade da sua internet vai estar limitada à velocidade que você tem contratado com a sua operadora de internet, né? Se você tem uma internet de 120 megabits por segundo, por exemplo, se você instalar um roteador de banda larga de 450 megabits por segundo, a sua velocidade máxima com a internet continua sendo de 120 megabits por segundo, porque essa é a sua velocidade da internet, tá? Então, essa velocidade do ponto de acesso sem fio é a velocidade que você vai obter só na comunicação entre equipamentos pertencentes à mesma rede. Por exemplo, você tem um servidorzinho caseiro, né? Você tem uma caixinha chamada NAS, que você pode usar para armazenar música e tudo mais, suas fotos e tal, e você quer e esse armazenamento pode ser acessado a partir de qualquer dispositivo da sua casa. Então, aí sim, aí você vai ter essa velocidade da sua rede interna, mas com a internet você está limitado à velocidade da sua conexão com a internet. Então, essas foram as dicas de hoje, espero que tenham sido bastante úteis para você aumentar a velocidade e o alcance da sua rede sem fio. E se você gostou desse assunto, não deixe de conferir os meus cursos de rede. Eu tenho vários cursos de rede disponíveis, dá uma olhada lá, né? Eles são muito bacanas, mesmo que você já trabalhe no mercado de redes, os meus cursos são voltados àqueles que não têm um embasamento teórico e aí você não consegue acompanhar assuntos mais avançados porque falta a você o embasamento teórico, tá? Então, os meus cursos são altamente recomendados tanto para aqueles que já trabalham no mercado de redes, quanto aquelas pessoas também que não conhecem nada de redes e querem passar a entender e eventualmente trabalhar no mercado, tá bom? É isso aí, um grande abraço e até a próxima.